Propulsione seus resultados com intencionalidade e consciência nas suas atitudes. Fala, agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E desde já, você que conhece e tem amigos, colegas, parceiros aí que querem alavancar as suas vendas, clique aqui, pega o link e compartilha com os seus amigos, seus colegas, para que esse movimento da propulsão de vendas se expanda aí para as pessoas que precisam alavancar as suas vendas. Então, nesse episódio de hoje, vamos falar sobre a propulsão de vendas, que é o tema do meu livro que eu lancei na semana passada no Congresso Conecta Agro, e que foi um evento muito bacana. Tive com muitos amigos, muitos parceiros e celebramos muito esse momento juntos. E hoje, nós, com essa frase que eu trouxe aqui no início, de propulsionar resultados com intencionalidade e consciência nas atitudes, hoje eu vou trazer aqui para vocês os segredos por trás da alta performance em vendas. Então, primeiro ponto, dentro dessa reflexão, dessa frase, essa frase que está no meu livro, a propulsão de resultados, ela se inicia na intencionalidade. Então, se você tem intencionalidade, você tem mais foco. E hoje em dia, por onde eu passo aí, Brasil afora, o grande questionamento de líderes do agronegócio é que suas equipes não têm foco. Então, eu trago para eles: você está dando a direção certa? Você está tendo clareza, precisão na direção? E aí, por outro lado, para os vendedores, né, para os representantes, enfim, a pergunta é a seguinte: o porquê você vende? O que você vende? Qual o ROI que gera para o seu cliente a partir da sua recomendação? E então, aí traz a consciência, muita autoconsciência e também autorresponsabilidade. Porque nós precisamos ter cada vez mais preparação para fazer recomendações, entender que o agricultor investe muito dinheiro para produzir e é uma atividade muito arriscada. Então precisamos ter consciência nas nossas recomendações para que elas sejam mais assertivas possível dentro das necessidades e lacunas dos nossos clientes. Então, aqui no meu livro, Propulsão de Vendas, para quem não conhece, vale a pena conhecer. E você que quer o livro autografado por mim, me chame no Instagram, @geraçãodevalor_agro, que eu vou enviar para você pessoalmente o livro autografado aí, com uma dedicatória bem legal. E aqui no livro, no pilar performance e diferenciação, eu trouxe aqui os princípios e os elementos da alta performance no agronegócio. E então, são princípios da alta performance com elementos para facilitar o entendimento. Então, o primeiro princípio são os motivadores, né? Que eu chamo os motivadores da chama. É a chama, é a chama que não pode apagar, que são os motivadores. Então você, vendedor do agronegócio, você tem clareza sobre os seus motivadores? Por que você entrou na atividade do agro? Relembre, antes de você fazer a sua graduação, o seu curso técnico, enfim, por que você entrou para o ramo do agronegócio? Por que você se direcionou para a carreira na área comercial, na área de marketing, na área de desenvolvimento de mercado, na área que você atua? E aí você vai relembrar, revisitar o porquê que você iniciou. E isso daí,
Essa visita lá na biblioteca das nossas memórias é muito importante. E aí, por exemplo, numa pré-safra, como a gente está já se preparando aí para a safra 25-26, o planejamento estratégico da empresa, o seu plano de negócios, o que é que você precisa fazer para atingir os seus resultados. Então, os motivadores é o porquê. Por que que eu faço isso? Por que que eu atendo o cliente? Por que que eu faço boas recomendações? Então, reflita nos motivadores. E depois é a visão clara e precisa, que é o quê? É a bússola. A visão clara e precisa é fundamental para que o nosso foco seja assertivo. Então, como eu disse anteriormente aqui, eu falo para os líderes, vocês estão dando a direção, vocês estão dando direcionamento e vai acompanhando ao longo da jornada. Isso porque a gente, tendo essa visão clara e precisa de onde a gente quer chegar, a gente vai manter a chama acesa, a motivação, e a gente vai ter a bússola que vai nos guiar. E com certeza ter claro, né, que a gente às vezes precisa ajustar rotas ao longo da jornada. Então, a visão clara e precisa nos ajuda a se guiar ao longo da jornada. Na sequência é a estratégia. O próximo elemento é a estratégia, que é a jornada, né? Como que eu vou atingir os meus resultados? Eu tenho lá o meu plano de negócios, eu tenho a minha previsão de vendas e como que eu vou traçar os meus passos, que é a prática, que é o próximo elemento, a caminhada. Isso aqui é muito importante porque a caminhada, né, a prática, ela que vai trazer a fluidez dos nossos movimentos. Então a gente precisa ter método, a gente precisa ter quantificação dos nossos resultados, acompanhamento, monitoramento, para que não chegue no final do ciclo produtivo ali, do ciclo de avaliação, do ciclo que a gente determinou a nossa visão, com surpresas. Então é muito importante a gente ter indicadores simples, de fácil entendimento, para que a gente atinja os nossos resultados. E aí vem o próximo elemento, que são os resultados consistentes. E aí é muito importante a gente ter clareza do que são esses resultados consistentes. É o que? A gente ter disciplina, a gente fez toda a estratégia, a gente desenvolveu o nosso plano de ação e a gente precisa ter consistência. E a consistência, ela vem junto com a constância nos nossos deveres, nas nossas ações, né? E a intencionalidade vem junto aqui com grande força e a intensidade, né? Eu sempre falo que intensidade e constância vai nos levar à consistência. Isso porque a gente precisa direcionar os nossos esforços de forma inteligente. Porque não é o que trabalha mais, o que trabalha até de madrugada. A gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter plano e a gente precisa ter constância. E aí a intensidade que a gente coloca ao longo da jornada vai variar de acordo com a necessidade. Então, a gente ter essa intensidade e essa constância vai nos levar a atingir resultados consistentes. E, muito importante, celebrar cada conquista, cada passo, cada vitória, até que a gente chegue, né, nos nossos objetivos, na nossa meta que a gente desenvolveu para a nossa jornada. Então, fica aqui a sua dica para estudar esses elementos com maior profundidade, né? E eu te convido, então, se você quer aprofundar nesses princípios e elementos da alta performance e um monte de outras ferramentas, estratégias inovadoras para transformar sua abordagem de vendas no agronegócio, te convido
a conhecer o livro Propulsão de Vendas, transformando vendas em experiências únicas. Porque nós temos 3 pilares de atuação com base no método Propulsão de Vendas, que é o quê? A propulsão da performance e diferenciação, propulsão vendendo valor e propulsão pela experiência do cliente. Até terça-feira. Tchau, tchau.